A Lua passa exatamente entre a Terra e o Sol. É o eclipse solar. Se a Lua cobre tão bem o Sol, é porque vemos Sol e Lua do mesmo tamanho. Na verdade, o Sol é enormemente maior do que a Lua e fica bem mais longe. Mas, por um acaso extraordinário, o Sol, que é 400 vezes maior do que a Lua, encontra-se também 400 vezes mais longe, aparecendo então com o mesmo tamanho. O eclipse total é único no sistema solar. A Lua oculta o Sol com tamanha precisão que só podemos ver este eclipse da Terra. Mas isto nem sempre funciona, pois a órbita da Terra não é um círculo, mas uma elipse. Assim como a órbita da Lua. Pode ser então que no dia do eclipse nós estejamos perto do Sol e ao mesmo tempo a Lua apareça mais cedo e afastada de nós. De certo, a Lua não chega mais a cobrir o Sol completamente e no lugar de um eclipse total, temos um eclipse em forma de anel. Se os marcianos existissem e se interessassem pelos eclipses, ficariam frustrados. Eles têm 2 luas, mas elas são pequenas demais para ocultar o Sol. Os marcianos não possuem eclipse. A princípio, deveria haver um eclipse solar todos os meses, pois a Lua nova atravessa o eixo Terra-Sol todo mês. Mas este não é o caso porque a órbita da Lua é ligeiramente inclinada em relação à órbita da Terra e a sombra da Lua vai passar quer acima, quer por baixo da Terra. Para que a sombra da Lua caia sobre a Terra, é preciso que a Lua esteja exatamente no eixo Terra-Sol. A Lua deve passar no ponto que chamamos de nó, nem muito cedo, nem muito tarde. Seis meses mais tarde, após 6 luas novas, mais uma vez a Lua poderá se colocar no eixo Terra-Sol. Haverá um eclipse, mas será apenas um eclipse parcial, pois a Lua chegará 1 ano atrasada. A sombra da Lua apenas roçará a Terra. É o eclipse parcial. É muito raro poder observar um eclipse total do Sol. Apenas 1 ou 2 ocorrem a cada ano e como a área de sombra total é uma faixa estreita de aproximadamente 200 quilômetros de largura, é preciso muita sorte para estar no lugar certo, na hora certa. 2 semanas depois deste alinhamento, haverá um eclipse lunar, pois a Terra projeta uma enorme coluna de sombra no espaço. Uma sombra bem maior do que a Lua. Assim, 2 semanas depois do eclipse solar, a Lua vai mergulhar na sombra da Terra. Todos que estiverem na metade noite da Terra poderão ver o eclipse da Lua. Você verá a sombra da Terra, nossa sombra, aparecer sobre a Lua cheia e obscurecê-la. A Terra projeta sua sombra no espaço e arrasta consigo esse enorme pilar de 12 mil quilômetros de largura. Toda noite, quando o Sol se põe, entramos nessa sombra da Terra e nela passamos a noite. Mas, desta vez, aqui, a sombra da Terra vai se projetar sobre a Lua cheia e obscurecê-la. É o eclipse lunar e nós podemos, enfim, ver a sombra da Terra. Durante o eclipse, a Lua adquire cores. São os raios do Sol que, antes de chegar na Lua, roçam na Terra e atravessam a atmosfera que absorve todas as cores, exceto a vermelha, como no pôr do Sol. Os raios que fazem a Lua ficar vermelha são, de alguma forma, raios de Sol poente. Por que justamente na noite da Lua cheia há o eclipse? A Lua gira em torno da Terra em 4 semanas. Durante esse tempo, a sombra da Terra, do lado oposto ao Sol, se perde no espaço invisível. Esquecemos até que a Terra tem uma sombra. Quando a Lua se encontra de frente para o Sol, vemos toda a sua metade iluminada pelo Sol. É a Lua cheia.
É aqui, também de frente para o Sol, que está a sombra da Terra. Portanto, é a Lua cheia de frente para o Sol que vai atravessar essa sombra. O Sol é maior do que a Terra. Isto provoca uma zona de sombra cercada por um anel de penumbra. Todos que estiverem no lado noite da Terra poderão então ver o eclipse lunar. A Terra nos fornece a medida do tempo. Um dia é uma rotação completa da Terra em torno de seu eixo. Um ano é a duração da viagem da Terra em torno do Sol. O ano tem 365 dias. Mas 365 é um algarismo muito grande para contar os dias, principalmente para nossos ancestrais que moravam em cavernas e tinham consciência do tempo que passa. Eles precisavam de um calendário simples e claro. A Lua forneceu aos homens uma medida de tempo que há milênios rege nossa vida todos os dias. A Lua gira em torno da Terra em 28 dias, em 4/4 de 7 dias, 4 semanas. Ela é o único astro que muda de aspecto todos os dias. Nossos ancestrais, antes mesmo de aprender a ler ou escrever, podiam seguir facilmente esse calendário celeste. Em uma semana, a lua nova vira meia-lua. Uma semana ainda para que a meia-lua vire lua cheia. Uma semana até a meia-lua decrescente. E uma 4ª semana para o último quarto, que termina em lua nova. É daí que vem a semana de 7 dias. Uma luação de 28 dias dividida pelos 4/4. É igual a 4 semanas de 7 dias, onde o primeiro ficou com o nome de lua, segunda-feira. Em latim, lune die, o dia da lua. A Terra também nos dá a medida do espaço. 1 quilômetro é o 10º milésimo da distância do Polo Norte ao Equador. O quilômetro que nos dá uma boa imagem das distâncias entre 2 cidades ou 2 continentes não é mais uma ferramenta válida para medir o sistema solar e muito menos para medir a distância das estrelas. Essas distâncias são medidas em anos-luz. A luz percorre 300 mil quilômetros em 1 segundo. O ano-luz é a distância que a luz percorre em 1 ano. Isso constitui 9 milhões de quilômetros. Um 9 com 12 zeros. Vamos esquecer os quilômetros e medir em anos-luz. A estrela polar se encontra a 460 anos-luz. A luz levou 460 anos para fazer o trajeto da estrela polar até seus olhos. Para medir uma distância no espaço, a distância Terra-estrela polar, utilizamos uma medida de tempo, o tempo que a luz leva para percorrer essa distância. A Terra nos fornece também uma outra base de medida muito grande e muito útil. O diâmetro de sua órbita, 300 milhões de quilômetros. Essa base permite medir a distância das estrelas mais próximas. Esta noite vamos visar a estrela Sirius na frente das estrelas mais distantes. Em 6 meses, a estrela terá nos levado a outra extremidade de sua órbita. Vamos ver de novo a estrela Sirius deste lugar. Ela se encontra agora deslocada em relação ao fundo estelar afastado. O ângulo nos dá a distância dessa estrela, 8 anos-luz. Esse é o princípio da paralaxe, o ângulo entre os eixos. Visando essa outra estrela, Musin, e visando-a 6 meses mais tarde, vemos um ângulo menor. Musin está mais afastada, 150 anos-luz. Com as referências que a Terra nos dá se deslocando em sua órbita, podemos medir a distância das estrelas e ao seu redor as estrelas nos servem de referências para medir o deslocamento dos planetas. Os grupos de estrelas, as constelações que se encontram atrás dos planetas, formam o zodíaco. Assim como a Terra avança em sua órbita, o Sol aparece sucessivamente em setores diferentes do zodíaco.
Agora ele está na frente da constelação de Leão. O Sol em Leão no fim de agosto? Segundo o horóscopo, ele deveria estar em Virgem. Não se deve confundir as constelações com os signos astrológicos. Os astrólogos dividem o zodíaco em 12 setores iguais de 30 graus cada, enquanto as constelações, os grupos de estrelas, têm larguras bem diferentes. Leão ocupa um setor de 35 graus. O setor de Câncer é de apenas 9 graus. Além disso, durante os milênios, os signos astrológicos, cuja tradição vem da antiguidade, se deslocaram em relação às constelações. O signo de Leão desliza à direita e não corresponde mais à constelação de Leão. É o signo de Virgem que corresponde a ele. Resultado, hoje, para os astrólogos, o Sol se encontra no signo de Virgem, enquanto os astrônomos o veem na frente da constelação de Leão. Você faz a diferença. Nós misturamos constantemente as medidas de tempo e de espaço. Seu relógio indica a hora pelos ponteiros que giram sobre o mostrador e que, na verdade, representa a posição do Sol no espaço. Seu relógio, finalmente, para indicar o tempo, utiliza o espaço. Então, o tempo é o quê? É o desgaste da pulseira do relógio. É o envelhecimento de quem vê a hora. Um dia, uma volta completa em torno da Terra. É tempo ou espaço? O ano-luz é uma distância no espaço ou uma duração no tempo? Temos dificuldade em agarrar o tempo, pois ele é uma quarta dimensão que escapa de nós. Vamos imaginar um grande planeta sobre o qual vivam seres a 2 dimensões, como que recortados num papel. Eles não podem imaginar um planeta, uma esfera em 3 dimensões, já que eles só possuem 2. Eles aprenderam, como nós, que a soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180 graus. Na verdade, se o triângulo estiver situado numa esfera, ele pode ter mais de 180 graus. Mas nossos amigos chatos não podem compreender isso. Eles são chatos e num mundo chato só existem triângulos de 180 graus. Até o dia em que eles desenharem triângulos cada vez maiores e descobrirem que um triângulo muito grande tem mais de 180 graus. Porque está numa esfera. Mas essa terceira dimensão, a da esfera, eles não podem imaginar. Então, eles criam teorias filosóficas para conciliar seu universo em 2 dimensões com esse mistério da terceira dimensão que eles começam a descobrir. Nós também, explorando o universo, sentimos que deva existir alguma coisa como uma quarta dimensão, o tempo. Um dia, talvez, nós o compreendamos. Se a Terra deixasse sua órbita para ir em direção à Lua, a nossa velocidade de 107 mil quilômetros por hora, chegaríamos lá em 4 horas. Para ir até Júpiter em linha reta, levaríamos quase 1 ano. Ao fim de 4 anos, chegaríamos no planeta Urano e, após 6 anos, em Netuno. As estrelas ficam muito mais distantes do que os planetas do nosso sistema solar. Para alcançar a estrela Altair, seriam necessários 160 mil anos. E, no entanto, Altair fica relativamente perto de nós, comparado às estrelas que estão na outra extremidade de nossa galáxia e que talvez, neste momento, nem existam mais. Mas vamos retornar à Terra, que fica a 4 horas da Lua e a 1 ano de Júpiter. São dimensões que podemos comparar com a que vivemos todos os dias. As dimensões do sistema solar que você descobrirá ao longo desta viagem. Acredita-se que a luz percorre sempre uma linha reta. Mas refletindo sobre o universo, Einstein tinha concluído que a gravidade, força de atração dos astros, devia deformar o espaço. Um corpo tão maciço quanto o Sol cava um buraco no espaço-tempo. E este buraco devia teoricamente desviar a luz, como no golfe onde o buraco desvia a bola. Mas era apenas uma teoria. Esta teoria foi verificada observando-se o céu dia 29 de maio de 1919.
Neste dia havia um eclipse total do Sol e a estrela Taurus Beta estava quase no eixo que o Sol, mas é claro, infinitamente mais longe. Ela estava sendo esperada aqui, perto do Sol, mas apareceu lá, deslocada do Sol. Na verdade, a luz que chega a nós da estrela passa perto do Sol e a massa do Sol faz desviar a luz de sua linha reta em linha curva. Vemos a estrela à direita, na extremidade da linha reta, enquanto na realidade ela está à esquerda, mais perto do Sol. A enorme massa do Sol desvia efetivamente a luz. Vemos a estrela à direita. Na verdade, ela está à esquerda. Por esta observação, vimos que a famosa teoria da relatividade geral era verdadeira. Afinal, por que a Terra é redonda? É uma questão de pesos. A Terra faz peso. Sua massa gera tantas forças de atração que todas as suas partes se comprimem na direção de seu centro. Este não é o caso dos asteroides. Eles são pequenos se comparados aos planetas do Sistema Solar, porém grandes se comparados a nossos prédios. E justamente por serem pequenos, não possuem força de atração suficiente para atrair toda a sua matéria e formar uma esfera. Na Terra, que tem uma massa enorme, a força de atração direcionada para seu centro é uma força irresistível. Nada pode lhe escapar e, felizmente, pois essa força de atração retém em torno dela a atmosfera, o ar que respiramos. É uma pena, a Lua e os asteroides não têm atmosfera e na Lua os astronautas andavam assim, saltando, porque a força de atração fraca da pequena Lua deixava seus corpos mais leves. É a massa da Terra que nos dá peso, que nos prende ao Sol e que impede nossos amigos australianos de cair no vazio. Você percebe essa força de atração quando sobe escadas, pois toda vez que você se distancia do centro da Terra, supera a força de atração dela. E sempre que um objeto escapa de suas mãos, a força de atração da Terra o atrai imediatamente e o objeto cai. Foi exatamente assim que se descobriu a força de atração no século XVIII. Uma maçã teria caído sobre a cabeça de Isaac Newton, que então se perguntou por quê. A resposta é porque a massa enorme da Terra atrai a pequena massa da maçã. Mas então, por que a Lua não cai sobre a Terra? E a Terra não cai dentro do Sol? A força de atração não é a única força que age sobre a Terra e sobre os planetas e os satélites. Os planetas, os quais são formados de um purê de matéria, receberam um forte impulso centrífugo que foge do centro. Entre essas forças centrífugas e a força de atração do Sol, cada planeta encontra sua órbita bem precisa. É perto do Sol que a força de atração é maior. Para Mercúrio, bem próximo ao Sol, a força de atração é máxima. E para permanecer em órbita, sua velocidade máxima é de 88 dias para completar uma volta, enquanto a da Terra é de 365 dias, um ano. A Terra fica mais longe do Sol. Logo, para nossa órbita, uma velocidade pequena basta. Esta velocidade pequena é de 30 km por segundo. Imagine um lugar a 30 km de sua casa, onde você chegaria em apenas um segundo. Neste momento, estamos ganhando todos os dias 3 minutos a mais de Sol. Por quê? A Terra gira em torno do Sol, mas seu eixo fica sempre apontando para a mesma direção. A Terra nunca perde o norte. Neste momento, o Polo Sul está iluminado, enquanto o Polo Norte permanece à sombra durante todo o inverno. Mas durante esta viagem circular, o Polo Norte se inclina pouco a pouco na direção do Sol. Assim, o Sol que ontem parecia fazer seu percurso, nasce hoje mais à esquerda, sobe mais alto ao meio-dia e à noite se põe mais à direita. Tome pontos de referência em casa e vai ver amanhã. O Sol estará ainda mais à esquerda, mais alto ao meio-dia e mais à direita à noite. Se as janelas de sua casa dão para o sul, o Sol no inverno fica mais baixo na mesma direção das janelas.
Mas pouco a pouco, o sol, que a cada dia sobe mais alto no céu, vai clarear o chão no meio da casa. E no verão, o sol, em seu ponto mais alto no céu, vai clarear apenas o chão perto da janela. No inverno, os raios de sol penetram até o fundo da casa. Veja este raio e imagine a posição da Terra no sistema solar. Imagine sua casa no universo. Enquanto a Terra gira em torno do Sol, seu eixo permanece inclinado na mesma direção. Este eixo é, portanto, uma boa referência para medir o tempo e saber que horas são. Podemos nos imaginar como o eixo da Terra que sai do Polo Norte como uma vara. Se desenharmos um relógio sobre o gelo, a sombra do eixo da Terra nos indicará a hora. Não é preciso ir ao Polo Norte. Podemos fazer modelos reduzidos do eixo da Terra. São os relógios de sol. No Polo Norte, a vara que prolonga o eixo da Terra estaria bem à direita, num ângulo de 90 graus. Em Estocolmo, situado a 60 graus de latitude norte, o palito, para ficar paralelo ao eixo da Terra, ficará inclinado a 60 graus. Em Paris, um pouco mais a sul, 48 graus. Em Camarões, inclinado a 15 graus. E no Equador, seria necessário deitar o palito. É o solo que fica paralelo ao eixo norte-sul da Terra, sem sombra, sem relógio de sol. Existem outros tipos de relógios de sol, mas todos são orientados em relação ao eixo norte-sul da Terra. A rotação da Terra, a qual você não sente, pode ser vista não apenas em relógios de sol, mas em todo lugar ao seu redor. Cada casa, cada árvore projeta uma sombra. É só olhar. Seguindo as sombras, você verá a rotação da Terra. Você sabe que a Terra é redonda, mas é nas férias, na beira do mar, que você pode se dar conta disso. No fim da beira da água, você vê o horizonte. Nada detém sua visão. Você tem a impressão de enxergar ao infinito. Mas você se engana. Por causa da curvatura da Terra, o horizonte está apenas a 5 quilômetros. Você está almoçando num terraço a 10 metros acima do mar. O horizonte agora está a 11 quilômetros. Um navio aparece ao longe. Primeiro, você vê as chaminés, pois o casco está escondido pela curvatura da Terra. O navio se encontra a 2 vezes 11 quilômetros, 22 quilômetros. Ele está atrás do horizonte. Ao se aproximar, ele parece emergir do mar. Ele sobe. Sobe cada vez mais na direção da crista desse montículo, que na verdade é a curvatura da Terra. Você sobe na falésia, altitude 100 metros. O horizonte que você vê se encontra então a 35 quilômetros. Na montanha, vemos mais longe. O Monte Branco é visível a 200 quilômetros e se você o contempla de uma outra montanha, seu olhar chega a 400 quilômetros. Paradoxalmente, apenas 5 quilômetros na beira do mar. O horizonte livre, porém mais próximo, limita nossa visão e revela, assim, a curvatura da Terra. Quase um mês após o dia mais longo, o Sol se põe 10 minutos mais cedo. Por que o Sol poente fica vermelho? A luz do Sol é branca, mas isto que nós percebemos como branco é, na verdade, a mistura de todas as cores do arco-íris, do violeta ao vermelho. Antes de nos alcançar, a luz deve atravessar a atmosfera. A atmosfera age como um filtro que absorve uma parte da luz, principalmente do lado violeta, enquanto os raios laranjas e vermelhos passam melhor. Ao meio-dia, os raios do Sol atravessam a atmosfera num trajeto curto. O efeito de filtragem fica fraco e a Lua fica branca. À noite, os raios chegam inclinados. Neste ângulo, a camada de atmosfera a atravessar é mais espessa, o efeito de filtragem fica mais importante e todas as cores são absorvidas, exceto o vermelho. Quanto mais o Sol desce, mais o vemos através da atmosfera e mais vermelho ele aparece. À medida em que o Sol desce, ele parece se deformar, se achatar. Este é ainda um efeito da atmosfera que não apenas filtra as cores, mas também desvia os raios de luz.
A espessura da atmosfera deforma o disco solar para dilatá-lo em oval. Além disso, quando os ventos e as temperaturas perturbam a atmosfera, nós vemos um Sol rasgado. O Sol se põe 2 minutos mais cedo do que o anterior. Mas quando você vê o Sol se pôr, ele não está mais lá. Há 8 minutos, o Sol já está sob o horizonte. 8 minutos é o tempo que a luz leva para percorrer a distância do Sol à Terra. As partículas que transportam a luz viajam a 300 mil quilômetros por segundo. Esta é a velocidade máxima absoluta. Nada no universo pode ir mais rápido do que a luz. Na nossa vida cotidiana, não estamos conscientes da velocidade da luz. A luz nos parece alguma coisa de instantânea. Vemos até luzes distantes ao mesmo tempo que elas acendem. No sistema solar, o clarão da Lua chega a nós em 1 segundo. Mas a luz das estrelas da constelação Órion leva séculos para chegar até nós. Vamos imaginar que estamos observando Órion não da Terra, mas de um outro lugar do universo. Lá, você vê que essas estrelas se encontram a distâncias bem diferentes. Você as vê como elas eram em épocas distantes, séculos, milênios, imagens deslocadas no tempo. Você vê as estrelas em defasagem. O Sol você vê imediatamente. O sistema solar está em suas mãos. A visão que nós esperamos compartilhar com você durante esta viagem é a mesma de Nicolau Copérnico. O Sol no centro e a Terra em órbita, relegada à periferia. De século em século, de descoberta em descoberta, a Terra e sua importância parecem ter diminuído. Onde estamos na galáxia? E na expansão do universo? Todas as galáxias se afastam umas das outras como uma multidão que se dispersa. Nós estamos na multidão. Perdidos? Marginalizados? Reduzidos à importância de bactérias supostas em astros distantes? Não, pois as bactérias não observam a fuga das galáxias. Nós a observamos. Estamos cientes de sua existência. E do lugar de onde observamos, de nosso ponto de vista, tudo se afasta de nós. Enquanto observamos o universo, somos seu centro. Mas como situar esse centro? Se tivéssemos que dar nosso endereço no universo, ele seria planeta, Terra, sistema solar, terceira órbita, galáxia, Via Láctea, superacúmulo de Virgem. Mas nós estamos realmente no mesmo lugar de um ano atrás? Em relação ao Sol, sim. Em relação às estrelas, quase. Pois o sistema solar inteiro se desloca na galáxia e se dirige pouco a pouco para a constelação de Hércules, acima de Escorpião. Logo, a Terra não está no mesmo lugar de um ano atrás. Ela é levada pelo Sol através da galáxia e o círculo da órbita anual da Terra em torno do Sol se desenvolve em espiral através do espaço. É assim que a Terra leva você para o ano seguinte. Para começar o ano, a Terra em sua órbita elíptica nos leva a seu ponto mais perto do Sol. Mas então por que faz tanto frio? A Terra gira de esguelha, ligeiramente inclinada. Os raios do Sol chegam em ângulos diferentes. Um raio de Sol no hemisfério norte propaga-se sobre uma superfície 3 vezes maior, esquentando 3 vezes menos. Faz frio. É o eixo inclinado da Terra que nos dá as estações. A Terra é magnética. É como um enorme ímã. Seu campo magnético tem 2 polos situados perto do Polo Norte e do Polo Sul. As agulhas de nossas bússolas se orientam na direção desses polos, dirigidas pelas linhas de forças do campo magnético da Terra.
Nós não vemos este campo magnético e nada o perturba. O Sol não para de emitir partículas no espaço. É o vento solar. O Sol gira, as partículas se afastam dele em espiral numa velocidade que, ao fim de 5 dias, as faz chegar perto da Terra. As partículas batem no campo magnético da Terra e são desviadas. Quando o fluxo é intenso, as partículas seguem as linhas de força magnética, penetram no campo magnético, perturbam nossas comunicações de rádio e telefone e atingem frequentemente nossas zonas polares. Lá, elas provocam reações espetaculares, as auroras boreais. Ficamos particularmente conscientes da radiação do Sol. Esta radiação dá à Terra as condições excepcionais que permitiram que a vida evoluísse. Estas condições dependem de um equilíbrio muito delicado entre os raios que a Terra absorve e os que ela reflete no espaço. Superfícies claras refletem a luz, superfícies escuras a absorvem. As calotas polares são brancas, as nuvens são brancas. Aqui onde a Terra é branca, ela reflete a maior parte da radiação no espaço. Em compensação, aqui onde a Terra tem cores escuras, que representam as florestas e os mares profundos, ela absorve muita radiação e reflete pouca. Em geral, a Terra só absorve 2/3 da radiação. Não é o suficiente. Faria muito frio, a temperatura seria apenas de menos 18 graus centígrados. O que nos salva é o efeito estufa. As nuvens e a atmosfera deixam passar os raios infravermelhos que aquecem. Mas, sobretudo, elas impedem que esse calor escape para o espaço. Graças a esse efeito estufa, temos uma temperatura média de 17 graus centígrados e um clima estável. E a poluição? Ela poderia reforçar o efeito estufa. Em nossa atmosfera, rica em oxigênio, essa radiação máxima do Sol acarreta a formação do ozônio. Existe o ozônio útil e o ozônio nocivo. A baixa altitude, sobretudo pelo forte calor, o oxigênio misturado ao gás carbônico produz o ozônio, que é nocivo quando o respiramos. A alta altitude, em compensação, o ozônio é um filtro ativo que absorve os raios ultravioleta que o Sol nos bombardeia. Sem esse filtro protetor, ficaríamos cozidos, queimados e esterilizados pelos raios ultravioleta. Na camada de ozônio que nos protege, constataram-se furos, principalmente acima do Polo Sul. Ainda não se sabe se se trata de flutuações periódicas naturais ou de uma destruição progressiva. Por cautela, limita-se a utilização de substâncias que poderiam prejudicar a camada de ozônio, sobretudo o cloro do aerosol. O ozônio tem, portanto, 2 efeitos diferentes. Causado pelo gás carbônico, o ozônio é nocivo ao ar que respiramos. Mas em alta altitude, o ozônio é útil, vital quando exposto aos raios do Sol. Raios que nos ameaçam, mas que ao mesmo tempo nos mantêm vivos. Esse Sol que nos aquece, e nesta estação nos sobreaquece, continuará eternamente a nos propagar sua energia? Eternamente não, mas o suficiente para a espécie humana. Para brilhar há 4,5 bilhões de anos, o Sol consome sua própria substância, hidrogênio e hélio, e daqui a alguns bilhões de anos, ela vai terminar. A Terra não vai morrer de frio, ao contrário. Antes de se apagar, o Sol se dilatará até invadir a órbita dos próximos planetas. A Terra será completamente queimada. Sua atmosfera e seus oceanos se evaporarão. Mas nós não estaremos aqui há muito tempo. A vida, desde que a conhecemos, se desenvolve em espaços de tempo muito mais breves. Se os 4 bilhões de anos da Terra fossem um ano, seria apenas em dezembro, bem no fim deste ano, que a vida teria saído dos mares para se instalar nos continentes.
Quanto à espécie humana, fizemos nossa primeira aparição dia 31 de dezembro, 1/4 de hora antes da meia-noite. Toda a história da humanidade é, portanto, um breve instante dentro das dimensões do universo. O Sol também existe há 4 bilhões de anos. Presos entre um passado e um futuro infinitamente maiores do que nós, vamos dar mais valor ao presente. Mercúrio gira muito rápido em sua órbita. Mas, por sua força de atração, o Sol travou a rotação de Mercúrio. Mercúrio gira bem lentamente em torno de seu eixo. Os dias ficam longos. Veja como um astronauta que estava aqui passaria o dia. É meio-dia, faz muito calor. 400 graus centígrados. Mercúrio se desloca rapidamente em sua órbita, mas gira bem lentamente em torno de si mesmo. É aqui que, para o astronauta, o Sol se põe. Uma longa noite começa. O astronauta fica do lado da noite, uma noite que vai durar 3 meses. Mesmo quando Mercúrio completa sua rotação, o astronauta, novamente em seu ponto de partida, fica sempre do lado da noite e faz muito frio, menos 150 graus centígrados. Coragem, ainda 6 semanas e será manhã. Ele volta a passar perto do Sol. E ainda 6 semanas para que seja meio-dia de novo, após 2 rotações. Mesmo em pleno dia, o céu fica sempre negro, sem ar e, portanto, sem céu azul. E o Sol, ao invés de se pôr, sobe às vezes, porque ele alcança Mercúrio, que gira mais devagar. Nicolau Copérnico, em seu leito de morte, lamentou nunca ter visto Mercúrio. Ele morreu no ano de 1543. Foi nesse mesmo ano que Copérnico publicou sua descoberta revolucionária. O Sol, a Lua, os planetas e as estrelas parecem girar em torno da Terra, mas na realidade é o Sol que está no centro. Os planetas não giram em torno da Terra, mas em torno do Sol. E a Terra também. Com o Sol, a Lua e os astros que giram em torno de nós, acreditávamos estar no centro do universo. Com a descoberta de Copérnico, nos vemos relegados à periferia. Durante esta viagem, queremos fazer uma ligação entre o que você vê no céu todos os dias e o que Copérnico descobriu. Marte fica próximo a nós. Sua órbita é vizinha da nossa, na direção do exterior do Sistema Solar. É o único planeta que gira em torno de seu eixo com a mesma velocidade que a Terra. Seu eixo, como o da Terra, é inclinado. No verão, o polo norte de Marte, assim como o da Terra, fica voltado para o Sol. No inverno, ele fica na sombra. As calotas de gelo que cobrem os polos aumentam e diminuem ao ritmo das estações. Sim, também há estações em Marte. Mais longas que as da Terra, pois Marte leva 2 anos para girar em torno do Sol. E como Marte fica mais afastado do Sol do que a Terra, lá faz muito frio. Entre menos 90 e menos 130 graus centígrados. Nós o chamamos de planeta vermelho, pois sua superfície rochosa é recoberta de uma espessa camada de óxido de ferro de cor ferrugem. Marte é o planeta mais terrestre. É o único no qual teríamos alguma chance de poder nos estabelecer num futuro próximo. Por enquanto, só mandamos robôs para lá. Um festival de alta tecnologia. Mas, para o itinerário, teremos recursos devido a cálculos do século XVII. Os de Johannes Kepler, que descobriu que quanto mais próximos ao Sol, mais rapidamente os planetas giram. No Sistema Solar não viajamos em linha reta, mas em órbitas mais ou menos elípticas. Para a nave espacial com destino a Marte, é preciso criar uma órbita que se adapte perfeitamente entre as órbitas naturais da Terra e de Marte. Para que as condições sejam favoráveis, é preciso que Marte esteja na nossa frente.
Como ele gira mais devagar do que a Terra, os astronautas poderiam alcançá-lo onde sua órbita encontra a órbita de Marte. A duração da viagem é estimada em 9 meses. Os astronautas teriam, então, vários meses para explorar o planeta vermelho, esperando que a Terra e Marte se posicionassem favoravelmente para o retorno. A viagem de retorno será mais rápida do que a de ida. Reaproximando-se da Terra e, portanto, do Sol, a velocidade da nave espacial aumentará como se os astronautas descessem de uma montanha. Johannes Kepler tinha calculado essa velocidade no século XVII. Vênus é tão brilhante que você pode, às vezes, percebê-lo em pleno dia, onde o ar é bem puro. No deserto, nas montanhas, ou se você pegar um avião. Por que Vênus é tão brilhante? Ele está perto de nós, aparecendo então maior do que os outros astros mais afastados. O planeta Júpiter fica mais afastado, é menos brilhante. Vênus, como Júpiter, como todos os outros planetas, não brilha. Ele nos envia a luz do Sol. Ele nos envia até mais luz, pois está mais perto do Sol do que nós e recebe uma iluminação mais forte, mas também porque ele é recoberto por uma camada espessa de nuvens brancas que refletem intensamente os raios do Sol. Essa bruma esconde a superfície de Vênus. São os radares das sondas espaciais que nos revelam essas montanhas e vales venusianos. Lá faz um calor de derreter chumbo. A atmosfera muito densa impede que o calor acumulado por Vênus escape para o espaço. Este é o efeito estufa. Na Terra, também conhecemos o efeito estufa. Nossa atmosfera, menos densa que a de Vênus, detém a radiação do calor pelo espaço e nos protege de flutuações violentas de temperatura entre dia e noite, entre verão e inverno. Em Vênus não há verão nem inverno. Os raios do Sol batem sempre no mesmo ângulo, pois o eixo de Vênus é quase reto em sua órbita. Sob as nuvens, os venusianos, se existissem, nunca veriam as estrelas e seu planeta vizinho, a Terra. Mas Vênus também tem uma outra particularidade. Vênus gira em sentido inverso de todos os outros planetas e bem lentamente. A Terra leva 24 horas para uma rotação em torno de seu eixo. Júpiter, 10 horas. Vênus, 8 meses. Ligeiramente mais tempo do que o que ele leva para girar em torno do Sol. O que aconteceu? A atmosfera densa que rodeia Vênus sofreu um efeito de maré parecida com a maré dos oceanos que cercam a Terra. A força de atração do Sol atrai a atmosfera de Vênus numa tormenta de maré. Tão deformado, Vênus ralentou sua rotação. Resultado, o Sol tem mais tempo para aquecer essa parte da atmosfera que, se dilatando, ainda aprofunda o efeito de maré. Daí Vênus ralentar. E todos esses efeitos se acumulam até que a rotação quase pare e fique até ligeiramente invertida. Um fenômeno misterioso se produz toda vez que Vênus e a Terra mais se aproximam. A cada encontro, de 20 em 20 anos, é o mesmo meridiano de Vênus que aponta na direção da Terra. Talvez seja um acaso. Mas e se isso fosse um tipo de ressonância planetária entre a Terra e o nosso vizinho Vênus? À noite você o veria assim. A luz do Sol leva apenas 8 minutos para chegar a nós. O Sol e os planetas estão bem perto de nós. São a nossa vizinhança. Com as estrelas é uma outra história. Tomemos como exemplo Órion, uma das grandes constelações visíveis, apesar da poluição luminosa das cidades, que faz a maior parte das estrelas desaparecer. Órion é composta por 8 estrelas principais. Vamos imaginar que não estamos vendo Órion da Terra, mas de um outro lugar do universo. Lá, vemos que essas 8 estrelas se encontram com distâncias bem diferentes. A luz que chega dessas estrelas a nós hoje partiu de lá há séculos diferentes, mostrando-nos estrelas do tempo de nossos avós.
Estrelas do tempo de Charlemagne. São imagens de séculos diferentes que se sobrepõem e que formam a imagem de Órion. As estrelas e as galáxias muito distantes são vistas em defasagem, em imagens deslocadas no tempo, enquanto nosso sistema solar é visto agora, no tempo atual. Os cometas são menos confiáveis do que nossos vizinhos, os planetas, os quais nós sabemos exatamente onde estão hoje e onde estarão no futuro. Os planetas circulam em órbitas em forma de elipse, que são quase círculos. Os cometas também giram em torno do Sol, mas em órbitas excêntricas, em forma de elipses alongadas. Comparamos os cometas a bolas de neve e de poeira. Aproximando-se do Sol, eles se reaquecem e eliminam enormes quantidades de gás e de poeira. Iluminados pelo Sol, estas matérias eliminadas formam a cauda do cometa, que se estica no céu sempre do lado oposto ao Sol. Mas é difícil predizer a quantidade de gás que o cometa vai eliminar, assim como se ele vai estar mais ou menos visível. Imagina-se que os cometas tenham sido formados na mesma época da Terra e dos planetas há 4 bilhões e meio de anos na região das órbitas de Saturno e Urano. Os cometas são bolas de neve e de poeiras, as quais não estariam coladas nem nos planetas, nem, por exemplo, nos anéis de Saturno. Depois, os planetas gigantes Júpiter e Saturno teriam provocado perturbações, e essas bolas de neve suja teriam sido eliminadas aos limites do sistema solar na direção de uma bolha distante, chamada nuvem de Oort, que contém bilhões de núcleos de cometas. Aqui, estamos tão distantes do Sol que sua força de atração quase não age. Basta um impulso fraco para enviar de volta essas bolas na direção do interior do sistema solar. Após uma viagem de alguns milênios, veja um novo cometa que se ilumina em sua passagem perto do Sol e que durante os próximos milênios vai retornar na direção da periferia do sistema solar. Mas às vezes um cometa é capturado por um planeta gigante como Júpiter e aí é o fim do cometa. Existe um cometa que nós conhecemos há muito tempo, o cometa Halley. Ele passa perto do Sol e da Terra a cada 76 anos. Depois, ele se afasta para além da órbita de Netuno. Suas passagens nos mostram a história acelerada. 3 séculos antes de Jesus Cristo, o cometa é observado pelos astrônomos chineses. Século XI, ele surge para Guilherme, o Conquistador, que embarca para a Inglaterra. Século XIV, o cometa inspira o pintor Giotto. A cada passagem, observamos o cometa, mas não sabemos se é sempre o mesmo. No século XVII, o astrônomo Edmund Halley calculou sua próxima aparição, 76 anos mais tarde. Infelizmente, ele já não estava mais lá para ver. Mas quando o cometa reapareceu, seus alunos lembraram e lhe deram o nome de Halley. Desde então, o cometa só deu 4 voltas. Isto nos dá a medida de nosso sistema solar. Os 76 anos que Halley leva para percorrer sua órbita é mais ou menos nossa média de vida. Os mais jovens verão o cometa Halley passar novamente em 2062. Mas atenção, outros cometas não vão passar tão longe. Eles vão até cruzar a órbita da Terra. Órion é uma boa referência para se dar conta da viagem da Terra. Em um ano, a Terra deu a volta em torno do Sol, um círculo completo de 360 graus, 1 grau por dia. Todos os dias, na mesma hora, vemos 1 grau mais à esquerda e vemos as estrelas deslizar 1 grau para a direita. A Terra continua sua viagem. 2 meses se passaram. Para achar Órion, é preciso olhar para a direita, na direção sudoeste. E dentro de 2 meses, quando a Terra ainda terá avançado em sua órbita, Órion estará atrás do Sol.
É óbvio que não poderemos mais vê-la. Em 2 meses, Orion se deslocou para a direita, mas na realidade Orion não se moveu. Foi a Terra que progrediu em sua viagem em torno do Sol. A passagem do cometa Hale-Bopp nos mostrou que o sistema solar não se limita aos planetas. Astros desconhecidos podem surgir a todo momento como novos cometas ou asteroides. São pequenos astros que formam o cinturão de asteroides situado entre as órbitas de Marte e Júpiter. Como eles se formaram? Há muito tempo consideramos os asteroides como fragmentos de um planeta que teria sido destruído por uma colisão. Atualmente, achamos que seja preciso retornar ao nascimento do Sistema Solar. Os asteroides teriam os restos de matéria interestelar que não ficam aglomerados para formar planetas e que gravitam em Marte e Júpiter. Bilhões de asteroides circulam em órbitas desordenadas e excêntricas. Eles são um pouco os motoristas do espaço. O risco de se chocar com um cometa é mínimo. Já com um asteroide é maior. Eles existem em todos os tamanhos. Pequenos meteoritos que se inflamam na atmosfera e se consomem sem alcançar o Sol. Outros grandes como pedras que caem na Terra aos milhares sem que jamais tenha havido vítimas. Um asteroide do tamanho de um prédio caiu em 1908 na Sibéria, destruindo 2.000 quilômetros de florestas. Mas existem outros ainda maiores, do tamanho de uma montanha ou de uma ilha. Radares cada vez mais sofisticados descobrem todos os dias novos asteroides geocruzadores, asteroides que cruzam a órbita da Terra. O asteroide Gaspra é grande como a ilha de Jersey. Se a Terra entrasse em colisão com um asteroide deste tamanho, toda a vida na Terra seria destruída. No caso de um geocruzador que se dirigisse para um ponto de colisão com a Terra, seria preciso interceptá-lo por um foguete que o faria mudar de percurso. Mas, neste momento, não há nada ameaçador nos radares de nossa nave espacial Terra. Os cientistas também se interessam por cometas e asteroides. Várias sondas espaciais vão explorá-los. Os asteroides poderiam nos revelar a origem do Sistema Solar melhor que os planetas. Os planetas se formaram amassando cada vez mais matéria interestelar. Durante bilhões de anos, esta matéria se transformou muito. Ela foi comprimida, aquecida, derretida, eliminada por vulcões. Na Terra, a matéria de origem é, sem parar, deformada e transformada pela atmosfera, pela água, pela erosão. Já os asteroides são intactos, porque aqui não existe atmosfera, nem erosão, nem pressão muito forte. Eles são provavelmente os restos da matéria primitiva do Sistema Solar. Um terreno de exploração ideal para saber um pouco mais sobre as origens da matéria e, portanto, sobre nossas próprias origens, porque nós também somos feitos de matéria. Esta viagem é feita sobre uma bola que gira em torno de seu eixo. Você vê a Terra girar. Você vê as horas passando nos relógios de sol. Eles são, de alguma forma, um modelo reduzido do eixo da Terra. Quando a Terra gira, a sombra marca a hora e a rotação da Terra. Outras referências mostram a rotação da Terra. A sombra de uma árvore que se desloca durante o dia, ou os raios de sol que entram pela janela e que deslizam lentamente sobre o solo. É assim que todos os dias, a toda hora, sem instrumentos astronômicos, você pode ver a Terra girar.
Mas a rotação da Terra impede a observação do céu. Nós somos acompanhados pelos planetas, mas temos dificuldade em observar seus movimentos. Se a Terra avançasse em sua órbita sem girar em torno de si mesma, como um trem em seu trilho, teríamos todo o tempo para ver à nossa direita os planetas cuja velocidade dobramos. Por exemplo, Marte e à nossa esquerda Mercúrio ou Vênus, os planetas que giram mais rápido. Mas a Terra é um enorme carrossel que, avançando, gira em torno de seu eixo. Tudo parece girar, pois nosso campo de visão gira com a Terra e nós vemos o Sol atravessar o céu. Mas isso é apenas o efeito da rotação da Terra. E à noite, a rotação da Terra faz desfilar perante você Lua, planetas, estrelas e impede que você possa distinguir os verdadeiros movimentos dos astros. Devido à rotação da Terra, vemos o céu como um piloto tentando aterrissar sobre a pista enquanto o avião parte em disparada. Seria preciso estabilizar nosso campo de visão. Por exemplo, para observar e compreender o verdadeiro movimento da Lua, você precisa se liberar dos efeitos da rotação da Terra, tomando referências. No horizonte, na calçada de sua rua, sobre o edifício em frente à sua casa, e lá observe a passagem da Lua. A Lua que atravessa o céu da esquerda para a direita não é o verdadeiro movimento da Lua, é o efeito da Terra que gira. Você verá o verdadeiro movimento da Lua amanhã à noite, quando ela estará a 2 palmos mais à esquerda que a anterior e no dia seguinte, ainda mais à esquerda. Esse deslocamento de uma noite a outra mostra que a Lua gira em torno da Terra e em 29 dias, pouco menos de um mês, após uma volta completa, ela voltará novamente para sua referência desta noite. Durante esse tempo, a Terra continua sua viagem em torno do Sol. Como ver esse movimento? À medida em que a Terra progride, o ângulo dos raios do Sol muda. Neste momento, a metade norte da Terra se volta cada vez mais contra o Sol. O Sol, de um dia a outro, de uma semana a outra, passa mais perto do horizonte. O edifício em frente vai servir de referência para nós. Se você olhar sempre à mesma hora, verá a sombra subir de semana em semana. E os raios de sol penetram todos os dias um pouco mais na direção do fundo da casa. Observe esse raio e imagine a posição da Terra no sistema solar. Imagine seu lugar no universo. Durante esta viagem, 8 planetas nos acompanham. Podemos ver 4 deles. Vênus, nosso vizinho na direção do interior, do lado do Sol. Marte, nosso vizinho na direção do exterior. Júpiter, muito distante, porém muito brilhante. E Saturno, ainda mais longe. Como os planetas giram em suas órbitas com velocidades diferentes, eles mudam constantemente de posição no céu. Eles giram muito rápido. Vênus a 125 mil quilômetros por hora. Mercúrio a 180 mil quilômetros por hora. Mas como nós os vemos de muito longe, seus deslocamentos gigantescos se tornam muito pequenos e parecem muito lentos. Nós não conseguimos perceber movimentos muito lentos. Então, como ver os movimentos dos planetas? Para ver uma flor desabrochar, devemos artificialmente acelerar seu movimento. Aqui na sua tela, nós estamos acelerando os movimentos dos planetas para mostrá-los a você. Na realidade, você pode, de qualquer maneira, acelerar os movimentos dos planetas. Tome referências. Uma árvore, uma casa, e depois compare a progressão dos planetas de uma semana a outra. Vênus, Marte e Júpiter. Você verá seu deslocamento, poderá imaginar suas órbitas e ver o funcionamento do sistema solar. Uma volta completa da Terra em torno do Sol constitui os 360 graus que a Terra percorre 365 dias, portanto, 1 grau por dia. De uma noite a outra, as estrelas aparecem 1 grau mais à direita. Mas toda noite a rotação da Terra faz oscilar todo o céu com todas as estrelas. Então, como perceber esse deslocamento cotidiano tão pequeno de 1 grau? Tomando referências. Árvores no horizonte,
o teto de um edifício, a calçada da rua e uma referência no tempo. A mesma hora, todas as noites. Se você olhar todos os dias à mesma hora para a mesma direção, encontrará a Terra na mesma posição que a anterior e verá o deslocamento das estrelas. Você não vai mais ser incomodado pela rotação da Terra. Liberado do efeito de rotação, você poderá ver de uma noite a outra ou de uma semana a outra a progressão da Terra em sua órbita. Ela desenha nesse pequeno deslocamento das estrelas toda noite um palmo de mão toda semana. Para entender os movimentos dos astros, não são necessários instrumentos sofisticados. Basta tomar referências. E são de graça. Nos aproximamos do fim de fevereiro. Na Roma antiga, o fim de fevereiro era o fim do ano e desde a época de Júlio César, a cada 4 anos após o dia 28 de fevereiro, adicionamos um dia, 29 de fevereiro. Por quê? A resposta é porque o tempo que nós levamos para percorrer nossa órbita não é de 365 dias, mas de 365 dias e um quarto de dia. A Terra chega no fim do dia 28 de fevereiro aqui. Ela precisa de um quarto de dia para completar um ano. A Terra continua seu percurso. E como ela começou esta nova viagem com um deslocamento de um quarto de dia, ao fim de um ano, quando ela volta para o dia 28 de fevereiro, ficam faltando 2 quartos de dia, meio-dia. Um ano depois, 3 quartos de dia. E no quarto ano, 4 quartos. Falta um dia inteiro. De 4 em 4 anos, para compensar o ritmo diário da Terra e sua viagem anual, acrescentamos o famoso 29 de fevereiro. De 4 em 4 anos, temos então um ano de 366 dias, um ano bissexto, que tem 2 6. 3, meia, meia, para evitar que nosso calendário se desloque de ano em ano. É assim que funciona o calendário juliano, instaurado por Júlio César. Se não acrescentássemos o dia 29 de fevereiro de 4 em 4 anos, o mês de março começaria um dia mais cedo. Ao fim de um século, já teríamos um mês de deslocamento entre o calendário e as verdadeiras estações. Comemoraríamos a Páscoa em pleno inverno e o Natal no dia de Todos os Santos, e a confusão aumentaria de século em século. Graças a Júlio César, isso não acontece. Mas, na verdade, o dia 29 de fevereiro não resolve tudo. Infelizmente, no calendário juliano, o acréscimo do dia 29 de fevereiro adicionou 38 minutos a mais. Ao fim do século XVI, tínhamos acumulado 10 dias a mais. Então, o Papa Gregório XIII suprimiu esses 10 dias e passamos diretamente do dia 4 ao dia 15 de outubro. Para evitar que o mesmo deslocamento recomece, decidimos não adicionar o ano bissexto aos anos de fim de século, em 1700, 1800 e 1900. Em compensação, conservamos este dia de 4 em 4 anos. Porém, teremos um 29 de fevereiro no ano 2000. Graças a esta regulação sofisticada, nosso calendário gregoriano estará certo para os próximos 3 milênios. Na Terra, a necessidade de medir o tempo e de prever as estações apareceu com o cultivo do solo. Mas nosso planeta não é o único lugar em que há terra. Nossos vizinhos Mercúrio, Vênus e Marte são feitos de terra. Nós os chamamos de planetas sólidos, planetas telúricos. Poderíamos andar sobre o solo de Vênus se lá não fizesse tanto calor. Um dia, certamente andaremos sobre o solo pedregoso de Marte. Nós nunca andaremos em Saturno ou em Júpiter. Talvez esses grandes planetas tenham núcleos de rocha ou de metal, mas são essencialmente constituídos de gás. No futuro próximo, nossa única chance de aterrissar em outros planetas é Marte. Mas primeiro, temos que cuidar bem do nosso planeta Terra, o único lugar do Sistema Solar onde podemos viver. Nos aproximamos do fim de fevereiro.
Na Roma Antiga, o fim de fevereiro era o fim do ano e, desde a época de Júlio César, a cada 4 anos após o dia 28 de fevereiro, adicionamos um dia, 29 de fevereiro. Por quê? A resposta é porque o tempo que nós levamos para percorrer nossa órbita não é de 365 dias, mas de 365 dias e um quarto de dia. A Terra chega no fim do dia 28 de fevereiro aqui. Ela precisa de um quarto de dia para completar um ano. A Terra continua seu percurso. E como ela começou esta nova viagem com um deslocamento de um quarto de dia, ao fim de um ano, quando ela volta para o dia 28 de fevereiro, ficam faltando 2 quartos de dia, meio-dia. Um ano depois, 3 quartos de dia. E no quarto ano, 4 quartos. Falta um dia inteiro. De 4 em 4 anos, para compensar o ritmo diário da Terra e sua viagem anual, acrescentamos o famoso 29 de fevereiro. De 4 em 4 anos, temos então um ano de 366 dias, um ano bissexto, que tem 2 6. 3, meia, meia, para evitar que nosso calendário se desloque de ano em ano. É assim que funciona o calendário juliano, instaurado por Júlio César. Se não acrescentássemos o dia 29 de fevereiro de 4 em 4 anos, o mês de março começaria um dia mais cedo. Ao fim de um século, já teríamos um mês de deslocamento entre o calendário e as verdadeiras estações. Comemoraríamos a Páscoa em pleno inverno e o Natal no dia de Todos os Santos, e a confusão aumentaria de século em século. Graças a Júlio César, isso não acontece. Mas, na verdade, o dia 29 de fevereiro não resolve tudo. Infelizmente, no calendário juliano, o acréscimo do dia 29 de fevereiro adicionou 38 minutos a mais. Ao fim do século XVI, tínhamos acumulado 10 dias a mais. Então, o Papa Gregório XIII suprimiu esses 10 dias e passamos diretamente do dia 4 ao dia 15 de outubro. Para evitar que o mesmo deslocamento recomece, decidimos não adicionar o ano bissexto aos anos de fim de século, em 1700, 1800 e 1900. Em compensação, conservamos este dia de 4 em 4 anos. Porém, teremos um 29 de fevereiro no ano 2000. Graças a esta regulação sofisticada, nosso calendário gregoriano estará certo para os próximos 3 milênios. Na Terra, a necessidade de medir o tempo e de prever as estações apareceu com o cultivo do solo. Mas nosso planeta não é o único lugar em que há terra. Nossos vizinhos Mercúrio, Vênus e Marte são feitos de terra. Nós os chamamos de planetas sólidos, planetas telúricos. Poderíamos andar sobre o solo de Vênus se lá não fizesse tanto calor. Um dia, certamente andaremos sobre o solo pedregoso de Marte. Nós nunca andaremos em Saturno ou em Júpiter. Talvez esses grandes planetas tenham núcleos de rocha ou de metal, mas são essencialmente constituídos de gás. No futuro próximo, nossa única chance de aterrissar em outros planetas é Marte. Mas primeiro, temos que cuidar bem do nosso planeta Terra, o único lugar do Sistema Solar onde podemos viver.